Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você dormiu bem? Como você acordou hoje? Se você está bem, venha, se junte a nós para você ficar melhor ainda, mais cheio de alegria. Mas se você não está bem, saiba que na presença do Senhor nós somos renovados todos os dias. E eu quero convidar você e vocês para nós nos ajoelharmos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade. Obrigado porque o Senhor deixou a Tua presença, a Tua palavra, esses hinos maravilhosos que nos faz chegar mais perto do Senhor. Obrigado porque quando nós estamos bem, nós nos sentimos felizes na Tua presença. Mas quando nós não estamos tão bem, o Senhor nos renova para que nós tenhamos forças para vencer todas as dificuldades. Por isso, Senhor, entrego todos os meus irmãos que estão aqui e também os que estão do outro lado, para que sejamos renovados pelo Teu poder nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Você gosta de louvar? Você gosta de cantar? Então eu quero convidar você para adorar o nosso Rei, o nosso Deus, o único que realmente merece e que vale a pena ser adorado. E nós vamos cantar agora o hino de número 14. Louvemos o Rei. Como é bom cantar, encher o nosso coração de coisas boas. E eu quero convidar você agora e vocês para nós conversarmos um novo verso, um verso muito lindo que nós podemos gravar no nosso coração, enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus espanta as trevas, a escuridão que existe em nosso coração natural. Então, hoje o nosso texto é um texto novo, nós vamos começar a gravar 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Corre lá, pega a sua Bíblia para você gravar junto com a gente, tá bom? Então vamos lá no 3, vamos repetir aqui juntos. 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18. Vamos lá. 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso interno de glória muito excelente, não atestando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Amém! Olha que texto lindo! Você quer viver pela fé? Você quer viver com os olhos vendo o que ainda não aconteceu, mas que vai durar para sempre? Então grava esse texto no seu coração. Que Deus te abençoe e que te dê um ótimo estudo agora. Um bom dia e até a próxima. Olá, bom dia! Bom dia! Que bom que nós estamos terminando o livro desejado de todas as nações. É mais um livro que, pela graça e poder de Deus, o Senhor Deus nos deu para ler. Como você se sente em casa? Você já tinha lido tantos livros assim? Quem faz o ano bíblico, junto com o Espírito de Profecia, no final do ano lê 72 livros. Não é fantástico? Veja, a maior parte de nós nunca tinha lido tantos livros assim. E isso me faz pensar, porque é minha chance, é a sua chance de estarmos envolvidos com tanta leitura. E o que isso tem causado na nossa vida, na sua vida pessoal? Como você se sente por ter tido entrado em contato com vidas tão vitoriosas, outras fracassadas, no entanto, tanto poder de Deus ajudando essas pessoas, o Senhor Deus se envolvendo na história delas. Como você se sente? Eu, quando olho isso, eu fico imaginando o que ainda o Senhor Deus tem por fazer. A história de Deus, relatada nas Escrituras, nestes livros tremendos que o Senhor Deus deixou para nós, é um tesouro muito grande, o Espírito de Profecia. A história de Deus, na verdade, porque essa é a história de Deus. Ainda não terminou? A melhor parte está pela frente e nós fazemos parte direta, profunda, completa disso. Quero mandar um abraço grande para Roselena Perrone. Ela me falou umas 2 vezes ontem, não esquece de me mandar um abraço. Eu falei, claro, a gente vai mandar um abraço para você, Roselena. Você está acompanhando o ano bíblico, está acompanhando os detalhes que o Senhor Deus pede para nós como povo, para estudarmos. Na verdade, alguns de vocês pensam, e ao comentar conosco, comentam, esse ano bíblico da Escola de Profetas não é da Escola de Profetas. Esse é um ano bíblico que o Senhor Deus pediu para toda pessoa que se convertesse. Ele pediu que nós fizéssemos isso como um hábito na nossa vida. É nossa chance, é nossa oportunidade de entrar em contato com a mente de Deus. É isso que é. Hoje pela manhã nós estudamos Jó 19 até Jó 24. Jó 19 eu entendo que é o ponto ápice do trabalho e da vida de Jó e da declaração dele sobre sua maneira de enxergar Deus e a ação de Deus em sua própria vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Por isso, meus rins se consomem no meu interior. A minha, Jó 19, 25, 27, deixa eu comentar com vocês. A grande verdade estampada nessas palavras de Jó, ao dizer que ele tinha certeza absoluta em quem ele cria e quem era Deus para com ele, para com sua fraqueza e seu momento de fragilidade, né? A situação em que estava vivendo. Mas uma coisa interessante, aqui nesse verso Jó faz cair por terra toda a doutrina da reencarnação. Vocês já perceberam isso? Porque eu sei que meu Redentor vive.
que por fim se levantará sobre a terra. Está falando abertamente da volta de Jesus. E que depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Quais olhos? Os meus, não outros, o contemplarão. Eu acho isso muito interessante, como Deus é detalhista em deixar para nós, como povo do Senhor, textos que nos dão clareza sobre a maneira como o Senhor Deus pensa, verdades que o Senhor Deus gostaria que nós entendêssemos. Depois vem Zofar falando, do capítulo 20, e eu queria muito que você fizesse um estudo especial sobre estes amigos, os 4, 3 de mais idade e outro um pouco mais jovem, e a maneira como eles se expressaram e falaram a respeito do problema e por que o Senhor Deus não aceitou, e a linguagem de Jó com estes amigos molestos que ele teve, como é terrível. Eu me lembro que uma certa ocasião eu fui com um pastor que eu auxiliava para um enterro, e eu me lembro que o pastor ficou tão quietinho. Nós estávamos ali naquele momento antes do pastor falar, e ele muito quieto, muito calado no velório, enterro, e então eu falei para o pastor, por que o senhor não está falando nada? Ele disse, num momento como esse de dor, o silêncio faz muita diferença. Você estar presente, você se aproximar e abraçar a pessoa, ou mostrar para a pessoa que você está junto, faz uma diferença tremenda. Portanto, o meu silêncio é eloquente para eles entenderem que eu estou junto, sofrendo ali. Eu fiquei pensando em um destes amigos de Jó, que ele esteve calado muito tempo, parado, observando. E o estado de Jó era um estado terrível, Várias verdades o Senhor Deus foi soltando nestas falas de um e de outro. Uma grande verdade no capítulo 24, no verso 15, onde você encontra a seguinte informação. Os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho algum, e disfarça o rosto. Aqui dizendo com clareza como é que tratamos e agimos frente ao pecado, Como é que as pessoas elas acabam se envolvendo naquela miséria e tentam disfarçar que estão desta maneira incrível, Qual a maior quantidade de seres que estão nos enxergando, desta terra ou do universo todo? Existe alguma coisa que dá para esconder do universo todo? Da terra a gente tem uma quantidade de pessoas que a gente consegue mensurar, quase 8 bilhões de pessoas, mas quem nos rodeia são uns poucos destes bilhões, Muito poucos, uma fração muito pequena, mas do universo não tem como esconder nada. Nós somos espetáculo para eles. Não adianta disfarçar o rosto, não adianta esconder como eles tentavam fazer que Jó estava, ou dizer, ou imaginar que Jó estava fazendo, E Jó ainda disse que a minha mulher moa para outro homem, que outro homem se incline sobre ela, se em algum momento em minha vida eu virei os meus olhos para outra mulher que não fosse a minha. Que tremendo ter a capacidade de dizer um negócio desse, E isso era o que Jó dizia. Por isso o Senhor Deus disse, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que interessante isso, Mas o Senhor Deus, hoje no livro Desejado de Todas as Nações, que com tristeza eu me despeço do livro que eu mais gosto de toda a série do Grande Conflito, depois desses, os livros mais bonitos que a gente entende, da Sra. White, eu te faço, você que está escutando, que não é adventista, que tem acompanhado o Ano Bíblico conosco, procure o livro História da Redenção, você vai achar muito lindo, A Verdade sobre os Anjos, outro livro tremendo, muito bonito, é uma compilação de uma série de partes do que o Senhor Deus revelou à Sra. White, mas temos verdades tremendas, outro livro muito lindo, Vida e Ensinos, Caminho a Cristo é um espetáculo, Caminho a Cristo é muito bonito, nós ainda pretendemos gravar o livro Caminho a Cristo, pedaço por pedaço, cada detalhezinho para que a gente consiga fazer essa coisa funcionar. Nosso desejo ainda é gravar o livro Caminho a Cristo, mas os livros Testemunhos para a Igreja, irmãos, vocês têm que ler. Testemunhos Seletos, nossa, que impressionante. Bom, estou aqui falando uma lista de livros, Mas vamos ao último momento, a última parte da história de Jesus presente nessa terra.
Para o lugar de sua despedida com os discípulos, Jesus escolheu um dos montes no qual ele tinha tantas vezes acompanhado o seu povo e tinha ele mesmo trabalhado em prol da humanidade. Ele não escolheu o Monte Moriá, nem mesmo o Monte Sião, montes tão importantes para a história do povo de Israel. Ele escolheu o Monte das Oliveiras. Não antes de dizer uma frase que eu acho uma das mais tremendas da Bíblia e que eu gostaria de poder dizer também. A frase que está em São João 17,4, ele disse nesta hora esta frase com uma veemência muito grande. O que ele disse? Eu acabei a obra que me encarregastes que fizesse. Como é importante dizer eu acabei o que o Senhor me pediu para fazer. Eu acabei do jeito certo. E ele disse isso antes de subir o Monte das Oliveiras. Lá está ele andando com os discípulos e ele está falante e comentando, e os discípulos estão pressentindo. Eu não sei se vocês sabem que essa sensação de perceber e sentir alguma coisa é real. Eu não sei quantos de vocês se lembram de quando eu expliquei aqui sobre a atmosfera. Lembram disso? A atmosfera pessoal. As pessoas possuem uma atmosfera que é aquilo que elas estão sentindo, permeia o espaço aonde elas vivem. E essa atmosfera é sentida pelas outras pessoas, pelas que a rodeiam. Como é isso? Vocês se lembram deste momento que eu expliquei isso? Quantos se lembram? Quero ver as mãozinhas. Ótimo, isso é muito importante. O que é atmosfera? A atmosfera própria, cada um possui a sua, é a capacidade de fazer com que outra pessoa sinta o que você está sentindo. A sua experiência pessoal parece que rodeia você, pode parecer coisa espírita, e não é. Isso é o que o Senhor Deus explica e nos ensina. E quem está do lado fala, eu estou me sentindo muito bem, então que local pesado. Já notaram isso? Fala, nossa, que sensação pesada. Isso vem do que a pessoa sente, do que a pessoa é, do que a pessoa fez no escondido, do que a pessoa faz em sua própria vida. Sabiam disso? Atmosfera. Às vezes não precisamos falar. Aquilo que somos exala de nós. Agora imagine Jesus como vencedor andando com os discípulos. Qual era a atmosfera de Jesus? Qual era a atmosfera dele? Como era isso para ele? E ele estava subindo aquele monte como vencedor. Antes, porém, de subir, ele passou na frente do jardim do Getsemane e guardou o silêncio. E os discípulos olharam lá para dentro porque se lembraram do que havia acontecido ali. Só que enquanto Jesus está subindo, o rosto dos discípulos começa a ficar meio taciturno, meio silentes, e Jesus então fala a frase que me enche o coração. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo, eu vou um pouquinho, mas eu vou ficar junto com vocês. Eu vou ficar junto com vocês. Imaginem a cena. E então Jesus continua subindo. Quando vai chegando para o cume, ele toma a frente nos discípulos e começa a subir um pouco mais para ficar lá naquele espaço. E os discípulos veem que alguma coisa começa a acontecer com Jesus. O que começa a acontecer? Ele começa a ser levantado da terra. E a linguagem que é usada aqui é uma linguagem tremenda. Presta atenção no que você vai ler, pega o seu livro desejado. No parágrafo que começa, chegando ao Monte das Oliveiras, acharam isso? Jesus vai abrindo caminho até o cume, à vizinhança de Betânia. Ali se detém e os discípulos reúnem-se em torno. Eles rodeiam Jesus. Jesus saiu, subiu, foi elevado do meio dos discípulos. Só que de que maneira? Pensem, imaginem. Que enquanto Jesus está subindo, ele levanta as mãos abençoando o grupo que ele então deixa. Olha o que diz. Raios de luz pareciam irradiar-lhe do semblante enquanto contempla amorosamente. Não lhes lança em rosto suas faltas e fracassos? As últimas palavras que lhe chegam aos ouvidos, vindas dos lábios do Senhor, são da mais profunda ternura. Olhe só, com as mãos estendidas numa bênção e como numa firme promessa do seu protetor cuidado, ascende Jesus lentamente dentre eles. Agora olha a frase, atraído
para o céu por um poder mais forte do que qualquer atração terrestre. Só a senhora White para ter essa linguagem tão divina, atraído por um poder, por uma força maior do que qualquer atração terrestre. Imagina que coisa linda. Ao subir mais e mais, os assombrados discípulos, numa tensão visual, buscam o último vislumbre de seu Senhor assunto. E uma nuvem de glória o oculta aos seus olhos. E ao recebê-lo, o carro de nuvem de anjos, ouviram isso aqui? Quem era que estava esperando ele? Um carro de nuvem de anjos. Não é tremendo isso? Isso é muito lindo. Um carro de nuvem de anjos soa-lhe ainda aos ouvidos as palavras. Quais foram as palavras? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que coisa linda. A flutuar, veio baixando até eles ao mesmo tempo a mais suave e mais jubilosa música, produzida por quem? Pelo coro angelical. Irmãos, eu não consigo imaginar anjos voando sem estarem cantando. Eu não consigo imaginar os anjos que vêm em direção à missão celeste sem cantar. Cantando as mais lindas. Imagina os discípulos olhando Jesus subindo, a angústia de ver o Senhor indo, mas esta cena tão fantástica de consolo. E o que mais? Presta atenção nessa parte agora. Os anjos que estavam há 33 anos e meio distantes de Jesus, eles tinham composto um hino para Jesus entrar. Eles compuseram uma melodia de uma letra que já existia, num salmo. Um salmo que havia sido escrito por inspiração para esta hora. E então esses discípulos pegam este hino, fazem um louvor muito lindo e colocam-se então na entrada do céu em dois grupos, aqui deste lado e aqui deste outro lado. Prestem atenção na cena. E estes anjos estão muito ansiosos para ver Jesus. Olha o nosso Senhor, a majestade do céu, o Redentor da glória, está subindo, está vindo. E então eles estão aguardando num carro de fogo para levar Jesus. Podem imaginar com que alegria. Vencedor, venha vencedor, venha vencedor. Imagine, só que dois anjos que acompanharam Jesus olham para baixo e veem os discípulos lá com aquela carinha, olhando, vendo Jesus sair deles. E eles que tinham se preparado 33 anos para esse momento, movidos de compaixão, saem do grupo que tinha, olhe bem, eles tinham se preparado para isso, e saem do grupo e descem em compaixão aos outros irmãos. Nós somos os irmãos. E eles descem e vêm fazer, sabe o quê? Olham para eles e dizem assim, enquanto Jesus está subindo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir. Do mesmo jeito, com essa mesma carne, do jeito que você viu, que você esteve com ele esses dias todos, este Jesus vai voltar desse mesmo jeito. Ele vai voltar, fica tranquilo, ele foi, mas ele volta. Imagine que coisa tremenda que deve ter sido isso. Quem eram estes anjos? Estes anjos, diz aqui, olhe só o parágrafo, pega o parágrafo. Esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram dois. Você se lembra que Jesus era acompanhado por dois anjos sempre? Que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estivera durante toda a sua vida na terra. Fantástico, né? Imagina, esses anjos perderam aquele momento porque a compaixão por nós, pela família celeste, pela família terrestre, era maior. Desceram então e estavam ali, né? Enquanto o universo celestial estava esperando para receber seu rei, os anjos estavam aqui, como que e diz que foi uma voz terna com a qual eles falaram: faltava só abraçar, fica tranquilos, daqui uns dias nós estamos tudo juntos, tá? Daqui uns dias nós vamos ficar juntos, fica firme mais um pouco. E voltam correndo, acompanhar o cortejo, a linguagem que é dita aqui é o cortejo celestial. Gente, isso é tremendo. Meu esposo e eu estivemos na Inglaterra e vimos, e passei pelos locais onde há um marco nas ruas de lá de Londres, do espaço onde a Rainha Elizabeth passou em seu jubileu.
E aquelas marcas, aqui uma marca no chão que eles colocaram em toda a passagem, me mostrou o espaço por onde ela foi. E eu corri, porque eu não estava presente na ocasião, eu fui só depois que aconteceu. Eu fui tentar procurar se tinha alguma coisa que foi televisionado, obviamente tinha, e eu vi a quantidade de gente ao redor. Mas irmãos, o Rei da Glória agora, não uma rainha terrestre, está subindo de volta ao céu. E ele está acompanhado, você tem ideia da quantidade de anjos? Você tem ideia da quantidade de anjos? Irmãos, nós sempre imaginamos um pouquinho como os filmes de Hollywood apresentam. Foi uma multidão, a palavra de Deus diz, uma multidão de anjos acompanhou o Senhor em seu regresso às cortes celestiais. Pode imaginar isso? Ai, que coisa tremenda! E os discípulos estão ali olhando, mas isso os enche de tanto fervor e de tanto consolo, que ao voltar para Jerusalém, eles voltam cheios de ânimo. As pessoas esperavam ver pessoas entristecidas, homens entristecidos e cabisbaixos, mas eles não voltam assim. Você sabe que quem tem um encontro com Jesus, quem consegue entender sua maneira de agir e seu plano da redenção, não se entristece com algumas dificuldades no meio do caminho. Você ouviu o que eu disse? Entender o plano da redenção faz uma grande diferença. Você compreende? Isso faz parte do plano da redenção. Esse momento triste agora faz parte de todo o contexto. Olha só, olha isso aqui para que você entenda. Olha só o que você vai ver, que coisa linda, né? Quando voltaram a Jerusalém, acha esse parágrafo, por favor. O povo olhava para eles com espanto. Pensava-se que depois do julgamento e crucifixão de Cristo, se mostrariam abatidos e envergonhados. Seus inimigos esperavam ver-lhe no rosto uma expressão de tristeza e derrota. Ao invés disso, havia simplesmente alegria e triunfo. Sua fisionomia era iluminada por uma felicidade que não provinha da terra. Irmãos, eu gosto de ler essas coisas. O que é uma felicidade que não provinha da terra? Irmãos, nosso rosto fala. Quero dizer para vocês que nosso rosto fala mais que as palavras. O nosso rosto é a expressão do nosso coração. Uma felicidade que não provinha de onde? Da terra. O que eles tinham no rosto? Isso me impressiona demais. Não tinham mais os discípulos qualquer desconfiança no futuro. Sabiam que Jesus estava no céu e que continuavam a ser objeto de seu compassivo interesse. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos por apresentar ao Pai suas petições em nome de Jesus. Ai, queridos, que coisa linda! Nós temos um representante no céu, diziam os discípulos, de nossa raça, de nosso povo, um amigo. Ele está junto ao nosso Deus. Não é qualquer outro, é Jesus, é o único que pode tomar e que ocupar este cargo. O único é Jesus. As pessoas pensam que pode ser São Gabriel, Maria, mãe de Jesus, São Pedro, São Benedito. Não existe nada disso. Biblicamente, isso é um erro terrível. Colocar outro no lugar do único que tem esse direito, do único que conquistou esse direito com sua morte vitoriosa, com sua vida vitoriosa, em nosso favor. Compreende o que eu estou lhe dizendo? Que coisa linda, que coisa linda. E então os discípulos entram em Jerusalém vitoriosos. Gente, imagine as duas cenas, tenta ver em 3D. Qual é a imagem? Jesus vindo para o Monte das Oliveiras e os anjos vindo do céu. Combinado? Conseguiram imaginar isso? Agora vejam, os discípulos voltando para Jerusalém e os anjos com Jesus voltando para o céu. Imaginaram a cena? Então agora eu vou te levar para outra cena que a mensagem do Senhor nos leva a ver. Discípulos estão entrando em Jerusalém e Jesus entrando no céu. Mas como foi Jesus entrando no céu? Eu imagino os anjos aqui, ele está chegando, lá vem o carro de nuvem e tem anjos aqui esperando. E vocês sabem que esses dois anjos que fizeram parte da vida de Jesus, eles faziam parte do coro de anjos. O coral, olha que coisa linda. E eles estão aqui esperando, ó, Jesus vai passar pelo meio. Aí eles estão aqui esperando nessa fila, né? E aí quando Jesus vem chegando, a linguagem é:
Um grupo canta: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí esse outro grupo responde: mas quem é o Rei da Glória? E este grupo, como se não soubesse, olha, imagina, eles estão perguntando só para ouvir aquilo que eles gostam de ouvir. A resposta é: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E então falam de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E então os anjos perguntam: mas quem é este, o Rei da Glória? E a resposta é dita por todos eles juntos: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos falar juntos? Então eu vou perguntar quem é o Rei da Glória, tá? Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Imagina que coisa linda, irmãos, que coisa linda, que espetáculo. E então Jesus passa por aquela comitiva celeste, os portais do céu são abertos. Agora, gente, te assusta. Agora vem um dos momentos mais fantásticos da minha vida. Eu me lembro a primeira vez que eu li isso. Isso me impressionou tremendamente. Eu queria que você que está em casa fizesse a pausa que fosse necessária agora, para que você perceba quem estava dentro dos portais do céu. Irmãos, eu penso que quem abriu o céu, eu que penso, viu? Foi alguém entre ou Moisés, ou Elias, ou Enoque. Eu vou te dizer por quê. Presta atenção, que coisa linda o que você vai ouvir agora. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. As portas se abriram, sim ou não? Após as portas se abrirem, quem está lá na recepção? Vocês podem imaginar que quando alguém vai se envolver nas Olimpíadas, por exemplo, são 4 anos de expectativas. Aí o pessoal fala: vai ser assim, quem que vai levar a tocha? Quem que vai fazer isso? É escolhido gente com muito tempo antes, para que estas ocupações sejam assim gloriosas. Quem vocês acham que estava esperando Jesus dentro do céu? Quem eram aqueles componentes? Quem eram estas pessoas? Agora, encha seu coração para saber. Vou falar com todo cuidado aqui, ó. Ali está o trono. E ao seu redor, lembra-se que o trono de Deus, ele é móvel? Lembram disso ou não lembram? Você lembra? Aonde está o trono de Deus nesse momento? Na entrada. Está ali esperando. Olha que coisa linda. Ali está o trono. E ao seu redor o arco-íris da promessa. Quem está também? Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. Quem que está então? Anjos, serafins, os querubins, o trono de Deus. Ali estão representantes de todos os mundos não caídos. Sim ou não? Se fosse para receber o representante desta terra, se não tivesse sido pecado, seria Adão. Mas como Adão pecou, quem veio tomar o domínio da mão de Satanás? Quem veio tomar? Porque você sabe, Adão pecou, o domínio passou para a mão de Satanás. E agora, quem pega de volta esse domínio? Quem é o representante da corte dessa terra? Jesus está subindo como representante de nossa raça. Imagine isso, irmãos. Eu acho isso tremendo. Só que lá estão os representantes de todos os mundos. Mas quem eram estes? Abra os ouvidos agora, olha. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos para celebrar-lhe o triunfo e glorificá-lo Rei. Gente, eles tinham preparado o momento da coroação. Entenderam isso? E quem eram eles? Representantes de todos os mundos e até o conselho que tinha expulso Satanás do céu, que estavam juntos no momento que Satanás foi expulso. Sabem o que significa isso?
Eles eram aqueles que tinham certeza absoluta da vitória de Jesus. Imagina eles dizendo, entra, Senhor da glória, e eles estão prontos. Quem é que vem correndo com a coroa para dizer, vamos coroar o rei? Imagina a música, imagina o som, imagina a beleza do lugar. E então Jesus olha tudo aquilo e os detém com um gesto. Imagina a mão ferida do meu Senhor, as mãos feridas do meu Senhor. Mas ele os detém com um gesto e diz o seguinte, ainda não. Queridos, eu imagino o céu todo espantados. Por que ainda não? O que faltou? O que aconteceu? Por que é que ainda não, Jesus? Se está tudo pronto. Aqui nós fizemos o melhor que podíamos, Jesus. Fizemos a melhor música que já foi composta. Deixamos tudo arrumado, Jesus. Aqui está a coroa, estão todos aqui que viram e perceberam a sua vitória, que acompanharam o plano da redenção. Por que não, Jesus? E olha só, Jesus então vai até o Pai, entra diante do Pai e apresenta um molho movido. Quem é o molho movido? Queridos, que coisa linda! As primícias, né? Lá está, ele é a primícia, mas ali estão os primeiros, aqueles que foram ressuscitados no momento em que ele ressuscitou, ele apresenta. Agora imagina, os anjos todos olhando, todos os mundos, ninguém consegue olhar para lugar nenhum mais neste momento. E Jesus então vai diante do Pai, apresenta os que com ele entraram no céu. Irmãos, que glória! Meus irmãos que já estão lá, mártires de todos os tempos, foi o que foi apresentado. Então ele aponta para os sinais do triunfo, mostra a fonte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés, ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos e aponta estes falam, Pai, o Senhor nos aceita. Pai, eu cumpri a obra que tu me deste. Só que Jesus fala mais uma frase que eu não sabia. Sabe qual foi? Olhe só, eu quero que neste parágrafo que começa, mas ele os detém com um gesto. No meio do parágrafo tem algo que eu quero que você pense e analise. Diz assim, antes que os fundamentos da terra fossem lançados. Acharam? O Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. O concerto eterno, né? Se ele fosse vencido por Satanás, né? Se o mundo tivesse sido vencido agora. Haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Este compromisso cumprira Cristo. Agora veja essa parte que nós nunca tínhamos percebido antes. Quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado, dirigir-se a quem? Vocês sabiam que Jesus não falou assim, está consumado, como o pessoal mostra para ele. Como foi que ele disse? Está consumado. Ele falou dirigindo-se a quem? Ao Pai. Que significa tetelestai, está pago. O preço foi pago. Olha que coisa linda. Foi pago, Pai. Aquilo que nós tínhamos combinado. Aconteceu, Pai. Foi isso que ele estava dizendo ao Pai dele. Ele virou para o Pai e disse isso. Agora veja. Dirige-se então ao Pai. Olhe bem. O pacto fora plenamente satisfeito. E agora ele declara novamente. O que ele declara? Pai, está consumado. Vocês entenderam que Jesus disse novamente diante do Pai, Pai, está pago. Pai, acabou. Terminou, Pai. Agora veja. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Conclui a obra da redenção. Se tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Vocês acham que ele estava falando de quem? Do grupo que ele trouxe? Do grupo que ele trouxe já estava com ele. Para quem ele estava apontando? Para a terra. Para nós. Ele nessa hora fala, Pai, se tua justiça está satisfeita, eu quero que eles também estejam comigo. Foi para mim, para você que ele apontou. Pode imaginar um negócio desse, irmãos? Que coisa linda! E então nessa hora diz que ouve-se a voz no céu inteiro e a voz do Pai. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça
está satisfeita. Está vencido, Satanás. Os filhos de Deus que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Amém, senhores. Amém, queridos irmãos. Que coisa linda, que coisa tremenda. E perante os anjos celestiais, irmãos, isso é lindo demais. Os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Obrigada, Senhor, obrigada. O Senhor não me consultou para me salvar. O Senhor não me pediu licença para me salvar. O Senhor não, é claro que não, eu nem participei disso. Ele fez porque me ama. Ele me deu de presente. Salvação é uma iniciativa de Deus. É uma oferenda de Deus, é um presente de Deus, é só dele. Eu não participo, ainda bem que eu não participo, senão eu estragaria tudo. Que coisa gloriosa, que coisa grandiosa, que coisa linda. Onde ele está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha que coisa linda. E então acontece uma das coisas mais fantásticas. Irmãos, a quem Jesus representava nessa hora? Respondam. A quem Jesus representava? A nossa raça. Ali haviam representantes de todos os mundos, ali haviam anjos, serafins, etc. Mas Jesus entra no céu como representante de quem? Meu representante. O meu Redentor estava na presença de Deus. O meu Redentor, o seu Redentor estava ali. Agora veja, quando o Pai então diz que a justiça aconteceu, ele sai do trono e vai onde está Jesus e abraça Jesus. Só que não é a Jesus que ele está abraçando. A quem ele representava? Perceberam? Olha o que diz aqui. Eu não consigo ler isso sem encher minha vida de expectativa e alegria celeste. Olha que disse: os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Se você acha que o Pai estava dizendo, parabéns meu filho, você... foi isso que o Pai estava dizendo? O Pai estava abraçando o Filho e nesse abraço ele estava abraçando a humanidade. Por isso que uma coisa que eu não entendo, mas eu aceito, quando meu nome é dito e chamado no céu, Maísa, Jesus se apresenta e fala: aqui estou eu, Pai, eu sou Maísa. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Quando você o aceita, você está aceitando que ele tome o seu lugar diante do Pai. E o Pai nos aceita como se não tivéssemos nenhum pecado. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma é nenhuma. Nenhuma é nenhuma. Você entende o tamanho da ação de Jesus por você? Você entende isso? O que você acha que isso deveria causar em nós? Em resposta a isso, como devemos viver? O que devemos fazer? Qual deve ser agora nossa resposta? Puxa vida, Senhor, você fez tudo. Eu quero viver para o Senhor. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostram-se perante ele, ao passo que enchem todas as cortes celestiais de alegre aclamação. Qual é a aclamação? Digno é o Cordeiro que foi morto. Olha lá, de receber o quê? O poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Hinos enchem-se, olha bem, de triunfo, misturam-se com música e harpas angelicais, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. Imaginem isso, irmãos. Imaginem isso. E você sabe o que aconteceu nessa hora? Achou-se a perdida. Achou-se a perdida. Fomos nós que fomos achada, a ovelhinha que tinha se perdido. A família do céu e a família da terra agora é uma só. Está unido de volta.
O Senhor Deus fez de novo essa religa, para religar essa. Senhor Jesus segurou a mão da humanidade com sua mão humana e com a sua mão divina segura a mão de Deus e Ele faz de volta aquele abraço, aquela união que precisa. Não tem mais o que só tem um poder que pode tirar a gente de Deus agora. A sua vontade. A sua vontade, a minha vontade. A família no céu e a família na terra são uma só. Para o nosso bem subiu. Olhe bem. Para o nosso Senhor agora vive por nós. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como é bom terminar bem. Sim ou não? Como é bom terminar bem. Que coisa fantástica. Que momento glorioso diante do universo. Que momento especial. Que o Senhor Deus nos abençoe como povo do Senhor. Que o Senhor Deus nos ajude que agora ao lermos o livro Parábolas de Jesus, que agora amanhã é o capítulo número 1, nós possamos hoje, depois de termos lido o prefácio, que é tão pequenininho, né? É só uma paginazinha, possamos diante de Deus dizer: Senhor, trabalhe em minha vida. Faça em mim acontecer estas bênçãos que o trabalho de Jesus concedeu aos seus filhos. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome, pela oportunidade de defesa diante do universo, por tua representação, por nos esperar, por querer esse momento de honra que o Senhor passe junto conosco. Que glória, Senhor. Que coisa linda, que surpreendente tem sido sempre ler cada parte da vida de nosso Senhor, da vida do céu, das coisas que o Senhor permitiu, aceitou e se envolveu conosco, Senhor, para que acontecessem. Glórias ao teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, por todas as criancinhas mesmo, como a Rebeca disse, pelos pais dessas criancinhas, pela família da terra e a família do céu unidas. Eu rogo a ti, Senhor, que não nos permita perder o que Jesus já conquistou para nós, a salvação. Fomos justificados diante do universo. Agora, Senhor, ajuda-nos a vivermos uma vida de justificados, uma vida de gente que foi salva diante do universo. Eu rogo a ti que abençoe estas pessoas queridas que estão em casa, que tua bênção não só as alcance, mas as transforme em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.